Por que tu acha que o Quentin Tarantino é o Quentin Tarantino? Acho que isso é uma coisa legal que as pessoas talvez não tenham essa clareza de por que ele é o Quentin Tarantino? O que ele é diferente dos outros? Eu tenho uma noção, mas eu queria ouvir de ti, assim. Cara, eu acho que primeiro, ele conhece profundamente o cinema. A primeira coisa, assim. Certo. Né? Então, mesmo no Jack Brown, ali tem 2.000, 3.000 referências a uma série de filmes ali dos anos 70 e 80, e, enfim. E ele sabe, e claro, só o conhecimento não basta, né? Ele sabe manipular esses elementos, né, para, né, através da paródia, por exemplo. Ele faz a paródia, ele faz a homenagem, ele faz a citação, e no final ele entrega uma coisa original. O que não aconteceu no Jack Brown. Né? Entendi. Isso é uma coisa do Quentin Tarantino. Tem uma coisa que eu adoraria fazer. E eu juro que eu já cheguei até a anotar para tentar praticar. E o Hilário acho que é um pouco disso. Não, mas eu gosto de citações e muitos seriados depois tentaram simular um pouco disso. De tu usar a analogia da televisão para situações que acontecem. Uhum. Eu sei que, exemplo, sei lá, tu tá numa discussão, numa conversa com alguém, pra tu dar o exemplo do teu ponto de vista, tu cita uma cena de um filme. Ah, sim. Uhum. Ou tu cita a frase, sabe? Tem um seriado que eu assisti, que eu gostei muito, Suits, por exemplo, tem muito isso. Uhum. O seriado Suits, eles estão numa discussão, ele quer passar um ponto, ele cita uma fala de um filme e eles... é o mesmo diálogo daquele... Isso eu acho genial. Eu falo, puta, que legal, assim, que sensação... mas eu não consegui fazer isso aí. Né? Um dia talvez eu consiga. Mas aí que tá, o Tarantino trouxe isso, né, também, lá no princípio dos anos 90, né, essa questão da cultura pop, né. Então, por exemplo, mais antigamente, né, por exemplo, uns personagens assim, tipo... personagens da literatura, né, que vão citar Shakespeare, vão citar o Cervantes, vão citar o Dante Alighieri, o tempo todo, né, cita o Dante Alighieri e tal. Ou então alguns personagens que isso sempre me impressionou bastante, né, que citam a Bíblia e citam o capítulo e o versículo. Né? Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Aí ele faz a citação, né? Uhum. É a mesma coisa, só que na cultura pop. Ou seja, na cultura televisiva, na cultura da imagem, né? É verdade. É a mesma coisa. Só que, claro, para nós, isso parece descolado, e é descolado porque a gente vive na imagem, né? Olha quantas telas tem só nessa salinha aqui, né? Uhum. Então a gente vive nesse mundo e aí a gente acaba... Opa, esse filme faz parte do meu mundo. Né? Essa referencialidade, né? Isso é um negócio legal, assim, também. Do Quentin Tarantino, bom, tu comentou uma coisa sobre fóruns, sobre isso. Tu acompanha? Já acompanhei, agora não mais, tá? Mas tinha uma época que eu acompanhei bastante, que eu, né, li bastante também quando começou a internet, né? Porque quando começou a internet, assim, para valer, por exemplo, ali, ó, eu vi o Pulp Fiction em 95, né? Veio o Jack Brown, 90, até mais ou menos o ano 2000, eu achava que eu e mais uns 2 ou 3 amigos aí, que a gente é que gostava do Tarantino, né? E aí quando veio a internet, aí eu percebi que não, aí eu percebi que o Tarantino é referência para... O Tarantino é referência pro nerd que tem que pagar a conta, ou seja, o nerd adulto, né? O cara que já... Puta, é verdade. Mas, então, esse é o porquê que eu acho legal, que é o que a gente tava conversando e tu tava dando os motivos, né? De ele colocar a vivência dele, do nerd que ele foi, nas situações, parece que ele casou. Ele pegou todos os tipos, gêneros de filmes, falou, vou meter meu dedo aqui com as minhas vivências. Vou colocar essa realidade ali do nerd que ele era, do que ele acompanhou da TV, daquela época dele, de clipes, de shows, de vídeos, sabe? Sei lá, não sei se faz sentido. Faz todo sentido. Tá, mas tu disse que tu tinha uma ideia do porquê que o Tarantino é o Tarantino. Qual é a tua ideia?
Não tenho, eu te perguntei. Eu só ia formar a minha depois que tu me dissesse. Tá. Não, a minha, vendo um pouco dessa conversa dele, do que causou, é esse choque. Por que ele tem diálogos tão compridos que são interessantes? Uhum. Isso, pra mim, é uma coisa que, assim, eu não tenho uma resposta, mas, assim, eu lembro certinho do diálogo. Cara, Pulp Fiction tem vários, Cães de Aluguel tem, mas, pra mim, um diálogo, pra mim, maravilhoso, que sempre me deixa marcado, é no Bastardos Inglórios, o início. Quando que eles estão... O Landa chega que ele pede o copo de leite e ele chega naquela fazenda Na França? Na França. Aquele diálogo, se eu não me engano, são 14 minutos, se eu não me engano. Eu não lembro, assim. Mas é um diálogo tenso, interessante. Esse e o do 3. No pubzinho. Do no pub. pub. São as duas grandes sequências do filme, né? Eu acho maravilhoso aquilo. Então, isso era uma coisa que me marcava. Não era só a questão da violência em si. Parte das referências, apesar de eu ser mais jovem, eu acompanhei muito. Então, eu consigo captar o que ele estava colocando ali. Vi muitas coisas. Mas o diálogo em si e o quanto ele foi uma das pessoas que mais conectou a realidade. Que eu acho que hoje, talvez as séries estejam chegando um pouco mais próximo. Que era isso. Os filmes que a gente via era, sei lá... A porra da Sessão da Tarde, na minha época, era tudo isso. Era filme, super alegria e pessoalzinho do mal, pessoalzinho do bem. No fim, crise, o do mal, os do bem se davam bem, mas os do mal, daí no fim, ainda assim, ele ficava do bem. Isso. E ele não, cara, os diálogos, coisa, falando sobre série, falando sobre umas coisas aleatórias, nada a ver, que... tão complexas que não eram aleatórias porque conectavam com a personalidade do personagem. Sei lá. Exato. Vocês viram os Bastardos no cinema? Vocês chegaram a ver no cinema? Eu vi no cinema. Eu acho que eu não vi no cinema. Eu acho que foi o único filme dele, tentando lembrar se teve mas foi o único que eu fui ver no cinema. Outubro de 2019. De 2009, aliás. Eu lembro bem porque é outubro, tinha esse negócio de alemão, de Segunda Guerra. Na época eu até fiz uma piadinha, né? Na época eu escrevi aqui pro jornal, fiz um texto sobre né? Acho que fiz vários, fiz uns 2 ou 3, eu acho. Que daí eu até fazia essa piadinha, né? Esse filme em outubro, em Blumenau, é na tampa, né? É na tampa, né? Mas, moçada, então, Cães de Aluguel, 10, Pulp Fiction, 11 com estrelinhas. Jack Brown, vai lá, 2,5. Tá, foi querido agora, beleza, vai. Fala, Sapiens, gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu!